Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo. Sempre grato pelo seu apoio aqui no canal. Vamos que vamos, vamos para frente porque atrás vem crente. Eu costumo dizer sempre isso. Com madeira de dar em doido, em ideias que eu não concordo e o conto do seu vigário. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu fui no mercado hoje, cedo. Não é hoje que tá chegando o vídeo para você, porque o vídeo é programado. Foi antes de fazer o vídeo, eu fui no mercado e encontrei um pastor que recentemente eu tinha encontrado ele em uma fábrica de um colega meu. E eu vi o quanto ele é alienado com a crença dele. E é um pastor, né? Um pastor de uma igreja chamada Fé em Ação. Igreja Fé em Ação. Eu até fiz essa pergunta para ele sobre o porquê que tem esse nome, Igreja Fé em Ação. Aí ele falou que porque a igreja dele age. Não é ação de cura, não é ação de milagre, que esse tipo de ação não existe. Ele falou que é ação de pregar o evangelho. Tem até um certo sentido. E é uma igreja que ele acho que ele tem aqui umas 5 congregações aqui. Acho que é uma igreja criada por ele mesmo, que chegou no fórum e registrou como associação. E a gente boa, uma pessoa, eu não tenho nada contra ele. E o nome dele eu posso falar aqui, porque eu falei que ia fazer um vídeo para falar sobre isso. O nome dele é Miguel de Oliveira. E eu fiz uma pergunta ao Miguel de Oliveira, uma pergunta sem resposta. E ele tentou me dar resposta de uma terceira pergunta que eu não fiz. Observe, preste atenção. Você deve aprender o que eu vou falar aqui. Fique aí, porque você vai aprender. E é um tipo de pergunta que você deve fazer para qualquer crente, para provar para ele que o Deus dele é um fruto mental. Aí você prova que o Deus dele não existe, aí em questão divina, mas é apenas o que está na mente dele e é uma forma de provar. E eu provei para este pastor, eu provei para ele, para o senhor Miguel Oliveira, que o Deus dele é um produto mental e não tem realidade no Deus dele. Porque ele não conseguiu responder a minha pergunta e realmente identificar o que eu perguntei para ele. E a pergunta é muito simples, que você deve fazer para qualquer religioso. É uma pergunta, mas muito simples. É uma pergunta que tem 2 palavras apenas e uma letra separada. São 2 palavras, uma letra com um acento e uma outra palavra. Eu perguntei para ele, quem é Deus? Ele veio falar de Deus para mim. Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus é maravilhoso, que Deus faz, que Deus acontece no mercado. Aí eu perguntei para ele, quem é Deus? Aí ele disse, Deus é o criador de todas as coisas, Deus é o construtor da vida, fez isso. Eu falei, não, eu não perguntei para você o que é que Deus faz, o que ele já fez, que é o Deus que você acha que existe. Eu perguntei quem é Deus. Eu não perguntei o que é Deus. Entenda a pergunta. Eu não perguntei o que é Deus e também não perguntei qual é a função de Deus. Você me deu a resposta, tentou me dar uma resposta de uma terceira pergunta que eu não lhe fiz. Porque essa terceira pergunta só nasce através de você me responder as primeiras 2. Existem 3 perguntas, mas eu estou lhe fazendo a primeira. Se você me responder a primeira e conseguir me provar que eu estou errado, então eu que vou estar provando que o seu Deus é fruto mental. Aí ele disse, como é que você quer que eu lhe diga sobre Deus? Você perguntou quem é Deus, eu falei que Deus para mim é tudo. Eu falei tudo o que? Eu não perguntei o que é que Deus faz. Eu perguntei quem é Deus. Aí ele, sem entender, ele me explica que é para que eu possa entender. Ele, olha, quando eu fiz essa pergunta para você, quem é Deus? Tem 2 palavras e uma letra. Quem, primeira palavra, é.
com acento agudo, Deus? É uma pergunta, aí vem uma interrogação. Eu estou lhe pedindo uma descrição. Uma descrição de forma visual. É uma identidade visual de quem é Deus. Você vai me mostrar quem é Deus. Eu quero ver como é o rosto, se tem rosto ou não. O meu corpo, se é alto, se é baixo, se é feio, se é bonito. Eu quero observar quem é Deus. É uma descrição de fachada, a fachada à frente de Deus como é, e também Deus em volta dele, em 3D. Aí, primeiro, para você me oferecer esse Deus, você tem que me mostrar quem é Deus. Mas observe que quando eu fiz a pergunta para você, falando para ele, para você quem é Deus, você me respondeu, me deu uma resposta de uma terceira pergunta que eu não lhe fiz. Eu digo, o problema da religião, o problema do religioso é confundir descrição de fachada, de forma visual, com composição e função. Eu não perguntei qual é a composição de Deus, porque se eu lhe perguntar, você também não vai saber me responder. Deus é feito de quê? Qual é a composição do corpo de Deus? Se é espiritual ou material, como é? Você tem como me descrever qual é a composição de Deus? Porque se você vai comprar um produto, eu falei para ele, se você vai comprar uma máquina, por exemplo, primeiro você vai saber a descrição da máquina, você vai olhar para a máquina, como ela é, a marca da máquina, e depois você vai entender a composição da máquina, se é de ferro, se é de inox, se é de alumínio, a composição. E depois você vai ter que entender a função da máquina, o que é que ela faz. Por exemplo, há um tempo atrás eu comprei uma furadeira da marca Bosch, que é uma marca que eu gosto muito. Não estou aqui fazendo propaganda, é só para trazer aqui a explicação da minha reflexão. Eu fui comprar, chegou lá, ele me mostrou como é a furadeira, eu vi a furadeira e a marca. Aí ele me falou quem é a furadeira, mas ele me explicou também a composição da furadeira, de que ela é feita, dentro dela, como funciona. Aí ele me mostrou a função da máquina, que é furar. Se for só furadeira, é uma função só. Você pode fazer outras coisas, mas a função dela é furar. Somente isso. Mas se ela é furadeira e parafusadeira, você tem 3 funções. Furar, colocar o parafuso e tirar o parafuso. São 3 funções. Depois você pode até inventar outras, mas são as 3 principais funções de uma furadeira. Então, uma coisa é a identidade do produto de forma visual. Outra coisa é a composição e outra coisa é a função. E para qualquer religioso que você perguntar quem é Deus, ele vai te responder uma pergunta que você não fez. Ele vai te dizer o que Deus faz. Se você perguntar para qualquer religioso quem é Deus, ele fala, é o Criador de todas as coisas. Não foi a pergunta que eu fiz, cara. A pergunta que eu fiz, quem é, qual é a descrição dele visual? Não tem. Aí eu digo, então estou lhe provando automaticamente que o Deus que você está me apresentando é fruto da sua própria mente. E se ele está dentro da sua mente, você não vai poder me apresentar ele. Então não tenho nenhum dever ou obrigação de acreditar nesse Deus. Porque o ser humano cria uma imagem de um Deus, é do jeito dele, da forma dele, e apresenta para as pessoas. Só que ele apresenta uma imagem que ele não consegue mostrar. É por isso que eu digo que o Deus de cada crente é da mente de cada crente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e agora estou fazendo um vídeo um pouco mais avantajoso. E esse vídeo foi através de uma pergunta que eu fiz para o pastor Miguel Oliveira. Que ele falou, dessa forma eu não vou poder lhe apresentar. Eu falei, então, se você não consegue me mostrar uma imagem aí para eu ver como esse Deus que você acredita, então você não pode nem tentar responder 2 perguntas que eu não fiz, que é a composição de Deus e a função de Deus. Observe que eu te perguntei quem é Deus, mas você está me respondendo algo que eu não lhe perguntei. Você está dizendo que ele é criador dos céus e da terra, que é criador disso e criador. Eu não te perguntei o que foi que Deus criou, o que foi que ele fez, a função dele. Eu perguntei quem é.
Quem é? Se você for apresentar qualquer pessoa para alguém dizer quem é fulano, e você for apresentar, você não vai falar o que fulano faz, não. Você primeiro vai mostrar, é esse aqui. Aí depois, se você perguntar o que é que ele faz, ou então qual é a composição dele, aí ele é um ser humano feito de carne e osso, a composição dele, carne e osso. É alto, é baixo. Isso aí você vê na imagem, na descrição. Mas a composição dele é o que ele tem no corpo. Como é ele? O que ele tem no corpo. E a função dele, o que ele faz. Então, o problema do religioso é que ele confunde as coisas. Ele nunca vai responder esta pergunta, porque ele nunca vai conseguir apresentar, de fato, um Deus para ninguém. Então, a propaganda é enganosa. Cara, a confusão é essa. O ser humano pode criar a imagem que ele querer de um Deus e pode apresentar para alguém aquela imagem, só que ele pode até escrever alguma coisa ou fazer uma gravura, não vai condizer com a verdade. Igualmente aquele filme, o filme brasileiro A Mulher Invisível. Não sei se você já assistiu, tem um filme brasileiro com Selton Mello e Luana Piovani, que são os dois personagens principais. É uma mulher que foi criada na mente do personagem ali, do jeito dele, porque é fruto da mente dele. Ele criou uma mulher invisível, a mente dele criou uma imagem, só que no filme é uma mulher invisível, uma mulher que não existe. Tem um outro filme que é um filme interessante também, que eu já assisti, que o nome do filme, O Amor é Cego. Não sei se você já assistiu esse filme, em que o cidadão casa com uma mulher obesa, que não tem uma aparência como uma mulher linda, bonita, aquela coisa toda, mas na mente dele ele cria uma mulher linda, maravilhosa, atlética, uma mulher com corpo bonito, com rosto bonito, linda. E aí ele vive feliz com esta mulher, acreditando daquela forma. Mas quem olha para ele e a mulher vê que a mulher é uma pessoa obesa, que ele trata a mulher como se fosse uma princesa. É o nome do filme O Amor é Cego. Por quê? Porque a mente humana ela cria uma imagem. Ela cria uma coisa. Então, eu até falei aqui, o Deus de cada pessoa é criado por cada pessoa. Por mais que aquela pessoa está dentro de uma igreja lendo um livro, apresentando um Deus livro, que na verdade o Deus da Bíblia é Deus livro, é um Deus livro, não é outra coisa a não ser Deus livro. Por isso que ele não faz nada fora do livro. Ele não consegue fazer nada fora do livro. Por que ele não consegue fazer nada fora do livro? Porque ele é um Deus livro. Então dentro do livro é um Deus que anda sobre as águas, é um Deus que cura enfermo, assim, de uma forma rápida, súbita, é um Deus que levanta paralítico, é um Deus que ressuscita morto, é um Deus que abre mar para o pessoal passar, é um Deus que abre rio, é um Deus que entra numa fornalha e não deixa acontecer 3 pessoas morrerem queimadas. Ele ainda aparece ali, né, caminhando dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. É um Deus que faz serpente falar, faz jumento falar. É um Deus livre. No livro tudo vale. Como o meu amigo RC, que ele tem um canal, RC tem um canal maravilhoso, que o nome do canal é Papel Aceita Tudo. No papel aceita tudo. Então o Deus livre é um Deus que ele só é apresentado pelo livro aqui, mas ele não tem forma. O livro diz que ele tem forma, mas você não vê a forma dele. Então, quando eu falei para o pastor, ele não teve resposta. Ele falou, desta forma eu não posso lhe mostrar o meu Deus, não. Então eu digo, então agora eu estou provando para você que o seu Deus é fruto da sua mente, da sua imaginação. Porque a partir do momento que eu lhe pergunto quem é Deus e você não consegue me mostrar, você não consegue me mostrar quem é ele, como é ele, qual é a aparência dele, ele parece conosco, ele é animais de semelhança nossa. Não, isso aí quem está dizendo é o livro, eu quero saber se é verdade mesmo, eu quero ver. Então é uma propaganda enganosa. Então quando a pessoa mostra uma coisa que não tem fundamento, que não existe, vai sempre tentar responder uma pergunta que você não fez. E justamente qualquer religioso da face da terra, de qualquer vertente, se você perguntar quem é o Deus dele, ele não vai te responder a pergunta
que você fez, aí ele vai responder uma pergunta que você não fez. Ele vai dizer, Deus é criador disso, é criador, ele faz isso, faz aquilo. Não, não é o que você perguntou, cara. Você perguntou quem é, você não perguntou o que ele faz. Você não perguntou o que é que Deus faz. Você não perguntou a função de um Deus, você perguntou quem é Deus. Primeiro você tem que conhecer para depois saber o que ele faz. Então, todo e qualquer religioso, ele vai pular por cima da primeira pergunta e vai tentar te responder a pergunta que você não fez. E essa pergunta seria uma pergunta que não precisava nem você responder com palavras. Se você chegar para alguém e alguém dizer quem é fulano, se a pessoa estiver perto, você só mostra. Não precisa nem responder com palavras. E quando você vai apresentar alguém para alguém, é dessa forma que se apresenta. Quantas vezes você está em um setor que tem 5, 6 pessoas naquele setor ali, e aí alguém te fala de alguém que está ali. Aí você pergunta, e quem é? Aí a pessoa só mostra, é aquele ali. Você fez uma pergunta e recebeu a resposta. Agora, uma coisa é dizer, o que é que ele faz? Aí é outra pergunta. Ele faz o quê? Aí outra pergunta. E se eu chegasse para esse pastor Miguel, e perguntasse para ele, qual é a função do teu Deus? Aí é diferente. Ele ia dizer, criou todas as coisas, criou aquela besteira toda. Besteirol todo do criacionismo da mentira. Mas não foi a pergunta que eu fiz. Então a pergunta que você faz para um religioso, ele não te responde, porque ele prova automaticamente, e você também está provando, que o Deus dele é mental. E se você perguntar quem é Deus, ele vai colocar uma outra resposta de uma outra pergunta. Porque ele não consegue te mostrar quem é o Deus dele. Então você não tem nenhum dever e obrigação. Aí vai falar de livro, aí vai falar de construção das coisas, aí ele vai falar de criação. Porque você sabia que o religioso é tão perdido no meio do campo, como diz o ditado, mentalmente, em que ele fala de um Deus e ele apresenta outro Deus? Você sabia que o único Deus que tem uma descrição de um Deus que também não existe, é uma crítica a um Deus, caso exista em algum canto, é o Baruch de Spinoza. O Deus de Baruch de Spinoza justamente é o Deus que o religioso tenta apresentar para você quando você pergunta quem é o Deus dele. Não, mas na verdade o Deus que ele acredita não é o Deus de Spinoza, mas é o Deus livro, o Deus mentiroso que está na mente dele. É uma mentira que está na mente de Deus, não é nem um Deus mentiroso, é uma mentira que está na mente dele a respeito de um Deus. Porque o Deus de Spinoza justamente é o Deus que criou tudo, né? Que criou todas as coisas, que ele está nas montanhas, que ele está no sorriso de uma criança, que ele está aqui, que ele está ali, que é um Deus também dentro de uma crítica. Mas o religioso, ele não consegue nunca te apresentar o Deus dele, que seja Jeová, que seja Jesus, que seja Espírito Santo, que seja, não importa, porque é uma coisa infundada na mente, é um pensamento, é um achismo. É um achismo. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que cada religioso tem um Deus criado por ele mesmo. E quando ele cria um Deus na mente dele, ele começa a ver defeito em religiões dos outros. Ele começa a ver que o Deus dele pensa de um jeito e o dos outros pensa diferente. E é dessa forma. E aí ele começa a querer achar que o Deus dele vai punir alguém. Ah, mas é meu Deus que vai te punir. É meu Deus que vai te julgar. Você vai passar pelo julgamento do Deus que está na mente dele. Só que isso nunca acontece, porque o Deus dele é uma imaginação. O Deus dele não existe. Então, esse juízo final que ele fala através de um livro e do pensamento dele nunca vai acontecer. Por quê? Porque é um Deus da mente dele, é apenas uma imaginação. Ele acha que vai acontecer, é um achismo dele. Você não deve se preocupar com isso. Outra coisa, que você vai para o inferno, aquela coisa, tudo é coisa mental. Inferno também é criado na própria mente. Se ele dizer que demônio existe, você dizer assim, quem é o demônio? Ah, fala de Satanás. Quem é Satanás? Ele vai dizer o que Satanás... Ah, Satanás é aquele que destrói isso, que destrói aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Aí ele vai dizer a função do Satanás. Ele não vai dizer quem é o Satanás. Qualquer espírito que eles acham que exista, que você, se você querer que ele mostre quem é o espírito, ele vai te responder uma pergunta que você não fez. Ele vai querer dizer o que aquele espírito faz. Se você perguntar, por exemplo, quem é o anjo Gabriel? Anjo Gabriel. Aí ele vai dizer, anjo Gabriel é mensageiro de Deus. Espera aí, moço, não foi a pergunta que você fez. Não é a resposta da pergunta que você fez. Você não fez não perguntou o que é que o anjo Gabriel faz. Uma função, ele vai dizer a função, é mensageiro de Deus, a função dele. Não, eu estou perguntando quem é ele. Cadê ele? Então, infelizmente, a mente do religioso
cria um Deus infundado, um Deus mentiroso, que não está em lugar nenhum, porque é fruto da mente dele e tenta passar para as pessoas. Então é uma propaganda enganosa. Ele mostra uma propaganda enganosa que enganou ele e vem enganando milhares e milhares de pessoas. Moço, eu lembro que quando eu estava na religião, eu tentava apresentar um Deus que não tinha sentido, que era um fruto da minha própria mente, e começava a ver erros. Porque é assim, o religioso ele começa a ver erros em outras pessoas, em alguém, tudo por conta dele achar que o Deus dele é o único Deus verdadeiro. Mas é o Deus da mente dele. É o Deus do Adventista, é um Deus adventista. O Deus da Testemunha de Jeová é um Deus das Testemunhas de Jeová, que é segundo as normas das Testemunhas de Jeová. O Deus da Cristã no Brasil é um Deus somente da cristã no Brasil. É o único que vai salvar o povo da cristã no Brasil. O Deus dos mormons, né? Jesus Cristo moderno dos últimos dias, né? O Deus dos mormons é o único Deus que salva eles, porque é o Deus que eles criaram, é o Deus que eles acham que existe. Os orixás são os deuses, as divindades de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, que eles acham que existem ali justamente os verdadeiros. O Deus da Igreja Católica já é um Jesus que aceita Maria como intercessora, que é aquela coisa toda, que você pode se prostrar diante de uma estátua, aquela coisa toda, e que tem o Deus dos crentes da protestante como errado, que eles estão adorando um Deus errado. Então, o Deus de cada religião é da mente de cada religioso daquela religião. Então é tudo coisa infundada. Mas se você perguntar para qualquer um deles quem é Deus, não há uma resposta. Porque a resposta que eles vão dar é a função do Deus que você perguntou. Não é isso que você perguntou. Quem é Deus? E quando eu cheguei para ele, na cara dele, que eu perguntei quem é Deus, e ele todo perdido falou que é o criador de tudo, eu falei, não foi a pergunta que eu lhe fiz, rapaz. Eu perguntei quem é, eu não perguntei o que ele faz, eu não perguntei qual é a função. Primeiro você tem que mostrar quem é ele para depois eu te perguntar o que ele faz. Primeiro eu teria que te perguntar quem é Deus, você teria que me responder, me mostrar quem é Deus, depois eu saber qual é a composição, o que é composto no corpo de Deus, e depois a função de Deus. Aí é a terceira pergunta. E ficou sem saber o que responder, e aí ficou o dito pelo não dito. Por quê? Porque não tem. Aí eu falei, eu te provei agora. O teu Deus, ele é mental. Ele é fruto da sua própria mente. Nada, moço, meu Deus, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus que... E não prova bosta nenhuma, só faz falar. Falei, tá bom, pastor, não vou discutir com o senhor, mas pense bem na pergunta que eu lhe fiz. Coloque a cabeça no travesseiro e pense na pergunta que eu lhe fiz, se verdadeiramente o senhor vai conseguir me dar uma resposta. Porque o senhor não vai conseguir me dar uma resposta dessa pergunta. Sabe por quê? Porque o senhor não vai conseguir me apresentar esse Deus nunca. Porque é uma coisa mental, que você cria ele do jeito que você quer. O senhor bota Deus do jeito que você quer. A onisciência, a onipresença, a onipotência desse Deus é tudo coisa da sua própria mente. E esse Deus, na verdade, que o senhor criou e o senhor está falando da função dele para mim, sem ter realmente como me mostrar ele, porque ele não existe, ele é um Deus que vai morrer junto com o senhor quando o senhor morrer. Porque todo Deus de cada crente, de cada religioso, no dia que ele morre, morre junto com ele. Morreu, acabou. A mente humana, ela acaba, ela morre. Ela morre. E quando ela morre, ela acaba. E justamente o Deus daquela pessoa morre junto com aquela pessoa. E tem até um cidadão que, vez em outra, ele comenta no meu canal, e eu acho interessante, que ele fala que Deus vai morrer. Qualquer Deus vai morrer, vai deixar de existir quando o último ser humano deixar de existir. Pode ser que em algum outro planeta tenha alguém, segundo o que eles pesquisam, pode ser que exista algum ser inteligente em outro planeta que deve também criar um tipo de Deus e adorar um tipo de Deus diferente, ou não. Eu duvido se tiver algum planeta com seres vivos, tendo a mesma capacidade de pensar como um ser humano, se realmente eles não criaram os deuses deles. Não tem para onde correr, sempre vai querer criar uma coisa para dar uma resposta naquilo que não tem resposta, para não conseguir viver sem esta crença, que acha que esta crença, esta fé tem que existir para que a pessoa possa achar que a vida tem algum sentido. Então, gente, é muito fácil entender que as pessoas são enganadas. As pessoas são enganadas a cada dia, a cada momento.
Então, o que é que eu estou falando para vocês? Eu fiz um vídeo falando sobre isso e agora estou fazendo outro vídeo baseado em uma resposta que eu não tive. E ninguém tem essa resposta. Então, você que é ateu, você que é agnóstico, quando um religioso vir querer apresentar o Deus dele para vocês, a primeira coisa que vocês devem perguntar é isso: quem é Deus? Aí vocês vão observar que eles vão responder uma pergunta que você não fez. Eles vão dizer a função. Aí você vai dizer: não, eu não perguntei a função, eu perguntei quem é. Quem é? Quem é? Eu quero ver. É uma descrição, é uma fachada. Eu preciso olhar, eu preciso ver se tem rosto, como é o rosto, se tem corpo, como é o corpo. Porque ainda não fiz a segunda pergunta, que é a composição dele. Eu quero ver primeiro. Ver se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, se é preto, se é branco, se é vermelho, se é azul. Eu quero saber. Isso aí seria a resposta da pergunta que se faz: quem é Deus? E não tem, que a prova está sendo dada de que o Deus dele é um produto mental. Eu participei de um podcast de alguns colegas meus há um tempo atrás, e foi um podcast muito legal, mas antes de eu ter participado, um médico da região, que é até bem conhecido da família, um doutor chamado de doutor Ney, que é filho de um homem, um saudoso que não está mais entre nós, que era como se fosse da família. E ele foi muito racional, até falei, ele foi muito racional, médico, um dos melhores médicos da região. Doutor Ney, manda até um abraço para o doutor Ney, nada contra a pessoa do doutor Ney. Ele foi muito racional em várias coisas que ele falou sobre as religiões. Eu assistindo, achei que esse cara é muito racional, mas eu sabia que ele não é ateu. Eu já sabia que ele não é ateu. Então, mas quando chegou um momento que ele disse que ele tem certeza que Deus existe, aí eu falei, pronto, ele contradisse tudo que ele falou em questão racional, apenas com uma coisa que ele falou, que ele tem certeza que Deus existe. Cara, como é que você pode ter certeza que existe uma coisa que você não consegue responder esta pergunta: quem é? Como é? Por exemplo, o sexo, né? Se é feminino, se é masculino, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, se é cabeludo, se é careca, se tem braço, se não tem, se tem perna, se não tem, qual é a cor, se é preto, se é vermelho, se é azul, se é amarelo. Como é que você diz que tem certeza de uma coisa que você não consegue descrever? Você não consegue descrever porque você acha que construiu todas as coisas, mas você não consegue descrever, você diz que tem certeza que existe. E quando ele disse que ele tem certeza que Deus existe, primeiro ele descartou todos os deuses das religiões, mas falou que tem certeza que Deus existe. Quando ele falou essa certeza, eu falei, justamente é uma coisa absurda que a religião, mesmo a pessoa dizendo que não é religiosa, ela consegue fazer na mente do ser humano. A ponto de fazer um médico que trabalha na área da saúde, na área científica, e sabe que cura não existe fora da medicina, e de ação física do próprio organismo, de qualquer ser, cura não existe. Ele sabe disso, é um médico, um cara muito conceituado, um cara estudado, e o cara fala uma bobeira dessa. Por quê? Porque tá na mente dele que exista um Deus de verdade. Olha, quem? Como é que ele vai dizer que o Deus que existe, ele tem certeza, sendo que ele não pode descrever para ninguém a fachada deste Deus? Quem é este Deus? Se eu chegasse para o doutor Ney e perguntasse para ele quem é Deus, ele ia dar a mesma resposta que o pastor Miguel Oliveira deu aqui. Ele ia dar uma resposta de uma pergunta que eu não fiz. Ah, é o criador de tudo. Cara, o que ele fez, eu estou perguntando quem é ele. Eu estou procurando uma descrição visual. E infelizmente a religião engana médico, a religião engana, mesmo a pessoa dizendo que não é religiosa, engana médico, engana até cientista, engana neurocientista, engana advogado, engana engenheiro, engana arquiteto, engana dentista, engana jornalista, engana político, engana qualquer tipo de pessoa. Mas se você tem uma mentalidade racional para ver as coisas como funcionam no seu dia a dia, jamais você será enganado. Mesmo se você for analfabeto ou semi-analfabeto, você não vai ser enganado. Tem muitos analfabetos e semi-analfabetos que eu conheço, muitos que estão até no meu WhatsApp, que não se preocupam em acreditar nessas besteiras e vivem a vida muito bem.
E eu parabenizo essas pessoas. Observe que essas pessoas têm a mente muito mais lapidada do que esses de formação acadêmica, que têm diplomas e diplomas, que são peritos em certos conhecimentos. Isso não quer dizer porque ele é médico, o doutor Ney, por exemplo, isso não quer dizer porque ele é médico e é um dos melhores médicos da região, que ele acha que ele sabe de outras coisas, que ele acha que ele pode dizer que ele tem certeza e eu tenho que acreditar nele. Ah, mas o cara é médico e está dizendo isso, ele é médico na área da saúde. Muitas vezes tem área que ele ainda não pesquisou. Ele tem certeza da existência de um Deus. Então, quando ele falou isso, eu disse, não, aí tem uma coisa que não bate. Quando eu fui para o podcast, ele estava comentando ali nos comentários, e aí eu lembrei disso, e eu falei, e ele disse que tem certeza. Ele falou muitas coisas muito racionais, eu gostei muito da entrevista dele, foi uma das melhores entrevistas naquele podcast, que é o Pod Ideia ali em Jaguaquara, o nome é Pod Ideia, que tem 2 apresentadores do podcast, que um é o Sérgio Cioli e o outro é o meu amigo, o da Silva Júnior. Gente boa também, que eles comandam aquela área ali, Jaguaquara, Itaquara, são cidades ali vizinhas, a região ali do Vale do Jiquiriçá, em questão de reportagem e comunicação. Sérgio Cioli é um radialista e o da Silva Júnior é um comunicador. E foi um podcast muito legal. Mas eu falei sobre isso lá no podcast. Tudo que o Dr. Ney falou na entrevista dele, muitas coisas, muito mais de 90%, eu assinei embaixo. Achei muito racional. Mas quando ele falou apenas esta frase, Deus, eu tenho certeza que Deus existe, eu falei, realmente tem uma coisa que ainda está lacrada na mente deste homem. Porque só falta isso para esse homem ser. Não precisa ser ateu, não, gente. Não precisa não. Porque você dizer Deus existe ou não existe é de cada um. Talvez ele poderia dizer, não, eu acredito que Deus existe. Ele não pode nunca dizer, eu tenho certeza. Que a palavra certeza ela é comprometedora. Eu não posso dizer que eu tenho certeza que alguma coisa fez sem eu provar isso. Eu tenho que provar isso. Ou então aquela certeza fica só na minha mente. Alguém pode dizer que eu estou mentindo. E claro, então eu acredito assim, na minha opinião, que o Deus do Dr. Ney é um Deus mental. É a mente dele criou um Deus que ele acha que é daquela forma. Então por isso que ele diz que tem certeza, só que ele nunca vai poder apresentar para mim. Se eu fizer essa pergunta para ele, ele não vai conseguir me responder. Como o pastor Miguel Oliveira, da igreja Fé em Ação aqui, que é uma pessoa, é gente boa, nada contra a pessoa dele, ele não conseguiu responder a minha pergunta e não vai responder, e ele tentou responder uma pergunta que eu não fiz. E qualquer religioso vai fazer isso, vai tentar responder a pergunta que você não faz. Quando você perguntar para ele quem é Deus, ou quem é Jesus, ou quem é o Espírito Santo, ou quem é Jeová, ele vai dizer, ele vai lhe responder uma pergunta que você não fez, ele vai falar função. Ah, é quem fez isso, é quem salvou, é quem morreu. Você perguntar quem é Jesus para ele, ele não vai mostrar para você quem é Jesus, porque ele não existe, isso é coisa da mente dele. Mas ele vai dizer o que Jesus fez. Ele vai dizer, é o Salvador da humanidade que morreu na cruz para nos salvar. Cara, você não está perguntando isso. Você não está perguntando a função, o que foi que ele fez. Você está perguntando quem é. Então, uma pergunta que não tem resposta. Antônio Galvão, Pilastra na Verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um vídeo muito inteligente. Pode compartilhar esse vídeo, porque muitos religiosos vão passar por esse vídeo e vão ficar sem palavra. Podem até me criticar, mas vão ficar sem palavra, porque é um vídeo muito racional. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.